Meus irmãos, nós vamos falar esses dias sobre a evangelização, as missões e os batistas. Afinal de contas, nós somos batistas. Nós somos batistas reformados. Temos a nossa identidade, temos a nossa história e não podemos de forma nenhuma negar as nossas origens, a nossa tradição. Primeiro porque ela é de fato linda. Ela é uma tradição, uma história que vale a pena aprendermos, conhecermos. Segundo, porque os batistas têm buscado servir ao Senhor conforme as Escrituras conforme as Escrituras sagradas. Então nós temos muitas coisas para agarrarmos e termos alegria de dizer: somos batistas, somos cristãos em primeiro lugar, mas somos batistas, cristãos batistas. E a nossa história é uma história que pode ser provada pelas Escrituras. A nossa doutrina é uma doutrina das Escrituras sagradas, e a nossa história é uma história cheia de um constante impulsionamento do Espírito de Deus em nossas vidas. Essa igreja não existiria se Deus não estivesse no meio dela, se o Senhor não tivesse enviado homens para plantá-la, ela não existiria. E o Senhor fez isso para nos ensinar, nos lembrar de que a mão dele está conosco, de que ele nos dirige, ele nos guia, que a sua palavra é a verdade, nunca deixará de ser a verdade. Vamos abrir as Escrituras Sagradas, irmãos, no texto da grande comissão. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 28, versos 18 ao 20. Mateus capítulo 28, 18 ao 20, diz assim a Escritura. Ouçam com muita atenção, meus irmãos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar. Curve sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te suplicamos que fale ao nosso coração, que o Espírito do Senhor esteja no meio de nós, nos ajudando a entender a tua palavra. Mas além disso, Santo Deus, que a tua palavra nos provoque essa noite, Senhor. Que o nosso coração seja verdadeiramente agitado pelo Espírito Santo, Senhor. Como as águas são agitadas por um redemoinho, pelo um vento forte e impetuoso, que assim o nosso coração seja agitado pelo poder do teu Espírito por meio da palavra do Senhor. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Redentor, o Salvador de nossas vidas, o Senhor absoluto ao quem nós nos curvamos e adoramos e rendemos louvores. Em nome dele, Senhor, nos ajude, conduza-me, Senhor, como ministro do teu Evangelho, a ser fiel pregador da tua palavra, e toma todo o teu povo, os que o Senhor escolheu e elegeu, e predestinou para a vida eterna, toma todos eles essa noite, Senhor, e abre-lhes o coração, para entender a tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, essa passagem bíblica que nós acabamos de ler, o texto da grande comissão, sem dúvida está entre
as passagens que são mais citadas quando o assunto é missão, evangelização ou qualquer coisa relacionada em levar o evangelho. Porque as pessoas às vezes chamam de outros nomes. A gente conhece muito como missão e como evangelização, mas tem outros nomes que as pessoas criam para fazer exatamente a mesma coisa, levar a palavra de Deus. E esse texto sempre está entre os textos mais citados, mais apresentados. E muitas campanhas missionárias já foram criadas tendo como mote essa passagem da Grande Comissão. Então é um texto que, sem sombra de dúvidas, é usado quando se fala em levar o Evangelho de Cristo às pessoas. Incontáveis missionários já foram despertados por essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E muitos missionários tiveram os seus corações tomados, aquecidos pelo Espírito Santo depois de ouvir as palavras de Jesus aqui nessa passagem. A força das palavras do nosso Senhor verdadeiramente são um impulso para a obra missionária. E elas são incontestáveis. Cristo está mandando ir. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide. Essa passagem, ela é mundialmente chamada o texto da Grande Comissão. Ela é chamada assim porque aqui, no final do Evangelho de Mateus, antes de ser assunto aos céus, o Senhor Jesus comissionou seus discípulos com a missão de pregar o Evangelho, a missão de fazer discípulos em toda parte, a missão de batizar os discípulos, aqueles que creem, e a missão de ensiná-los a guardar todas as coisas que Cristo ensinou. Tudo. Você sabe por que a Bíblia é toda importante? Porque ela é toda a palavra de Deus. Tudo que está escrito é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus veio para explicar o Antigo Testamento às pessoas do seu tempo. E o Novo Testamento é a história daquilo que Cristo fez, ensinou, pregou, tudo o que Ele disse. E Ele, na Grande Comissão, diz que nós devemos ensinar todas estas coisas, todas as suas palavras, todos os ensinamentos. As palavras de Cristo ressuscitado, elas constituem a sua grande comissão para a igreja pregar o Evangelho em toda a terra, a todas as nações. Esse texto da Grande Comissão tem despertado milhões de cristãos para a obra que eles são chamados a fazer, a realizar. A obra de pregar o Evangelho não é uma obra humana, meramente humana. A obra de missões é uma obra divina, do começo ao fim. Não pense que os missionários que são verdadeiramente missionários, eles são meramente humanos e pessoas que decidiram humanamente, sem nada a ver com Deus, pregar o Evangelho, fazer missões, etc. Missões, evangelização é uma obra de Deus. É Deus quem deu a palavra. É Deus quem deu o conteúdo. Vai e pregue isto. E é Deus quem desperta o coração dos homens que Ele quer enviar. É Deus quem aquece a alma. É Deus quem perturba o homem. Às vezes ele não quer ir, como Moisés. Ele diz, não, eu não vou, eu não sei falar. Mas o Senhor é quem fez a boca. É o Senhor quem deu a mensagem. É o Senhor quem desperta no coração. É o Senhor quem cria o desejo de ir, de pregar, de falar, de anunciar. É o Senhor quem dá a disposição. Os recursos são do Senhor, irmãos. Ele é o dono do ouro e da prata. As terras do mundo são dele. Os homens são dele, são suas criaturas, tudo é dele. A obra é toda dele. E é ele quem desperta o coração daqueles que vão crer na mensagem do missionário. É ele quem envia o Espírito para despertar o coração
daqueles a quem a palavra é levada pelo Espírito Santo. Ela tem endereço certo. Almas escolhidas a dedo pelo Senhor na eternidade. Missão não é em vão. É uma obra garantida. A igreja que decide fazer um investimento em missões, ela tem que pensar o seguinte: esta é uma obra 100% certa, de sucesso absoluto, porque é a obra que Deus nos enviou para fazer. Ele nos manda ir e pregar e ensinar. Se nós fizermos isso, o sucesso está garantido, porque o sucesso não é o número das conversões. O sucesso é a obediência, é irmos e pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Então, irmãos, esse texto da Grande Comissão, ele desperta o coração das pessoas que são atentas à palavra, para fazerem a obra que Cristo mandou. E ao longo dos séculos, desde quando essas palavras foram pronunciadas pela primeira vez, depois que elas foram registradas aqui no Evangelho de Mateus e em outras passagens da Escritura, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem cumprido a sua vocação de evangelizar. Desde o dia em que Jesus disse isso, a igreja tem evangelizado. Vocês sabem qual é a prova maior disso? Esta igreja. Outras igrejas. A palavra continua sendo pregada. Igrejas continuam sendo plantadas. Eu fiquei muito feliz porque quando eu cheguei aqui em Manaus, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, no dia seguinte, cheguei à noite, não deu para fazer muita coisa à noite, já cheguei tarde, mas a primeira coisa que eu fiz quando acordei foi, junto com o pastor Célio e o diácono Kio, ser levado até um posto missionário dessa igreja, o qual o meu coração se encheu de alegria, irmãos, em ver tudo aquilo que eu vi. E o pastor diz: olha, ainda tem mais 3 congregações, pastor, desta igreja aqui. O que é isso, senão a grande comissão sendo colocada em prática por esta igreja? A igreja tem pregado o Evangelho. Talvez ela não tenha pregado como deveria pregar. Talvez ela não tenha usado todos os esforços que ela deveria usar, mas ela tem feito. De alguma forma, seja pequena como a semente de mostarda, mas ela tem levado o Evangelho. E o que importa nisso tudo é que, por muito ou por pouco, Deus usa o seu poder para salvar pessoas. Para trazer pessoas da miséria do pecado, da lama do pecado, porque o pecado é, nas Escrituras, comparado como um poço de lama com porcos. O inferno. E o Evangelho tem chegado ali pela pregação e as pessoas têm crido. Jesus tem operado poderosamente, salvando almas. Quantas vidas aqui, das que estão me ouvindo agora, não foram resgatadas de uma condição completamente vergonhosa, decadente? Todos vocês, irmãos, não pensem em fulano ou cicrano. Você é, como Paulo, o mais vil pecador e Cristo salvou você. É o poder do Evangelho, a salvação. Há 2000 anos, a igreja ela vem considerando que uma grande parte da sua vocação é levar as boas novas de Jesus Cristo ao mundo. E a grande comissão é isso: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Às vezes as pessoas olham para essa mensagem de Cristo e elas pensam apenas em missões estrangeiras, porque elas olham para a palavra mundo e só pensam no mundo como se o seu lugar não fosse parte do mundo. O mundo é a África, é o Japão, é a Europa, o mundo é qualquer outra parte, é a Oceania, a Ásia. Não, o mundo é aqui também. Atos diz em Jerusalém, no restante da Judéia,
pela Samaria e até os confins da terra. Começa em casa. Nossa casa é parte do mundo. Quando Jesus disse isso, ele está ensinando os seus discípulos a começar a pregar em casa e ir pelo mundo todo, não ficar só em casa. Os nossos pais batistas, no século XVII, eles fizeram exatamente o que Jesus Cristo ensinou. Os batistas surgiram na Inglaterra em 1638, uma igreja cujo primeiro pastor chamava-se John Spilsbury. E esse homem e sua igreja começaram então a pregar o evangelho em Londres. E ali eles começaram a disseminar a palavra de Deus. Outras igrejas foram surgindo, igrejas batistas, congregações que batizavam apenas crentes. Em 1644 já haviam 7 igrejas batistas em Londres e na sua região. E eles escreveram a sua primeira confissão de fé, chamada Primeira Confissão de Fé de Londres, ou Primeira Confissão de Fé Batista de 1644. Esse é o ano em que ela foi publicada, elaborada e publicada. Haviam 7 igrejas, uma em 1638, 7 em 1644. Em mais ou menos 6 anos ou 7 anos, 6 igrejas surgiram com a primeira igreja e mais 6. Em 1689, os batistas se reúnem em Londres e eles fazem uma grande assembleia, uma assembleia geral com todas as igrejas batistas. Convidaram muitas igrejas batistas. As atas daquela assembleia dizem que havia mais de 100 igrejas. Ela não dá o número exato. Alguns historiadores já chegaram ao número de 120 igrejas batistas naquela reunião. Então nós temos aí de 1644 7 igrejas, em 1689 mais ou menos 120 igrejas, é isso? Em Londres. Em 50 anos, menos do que 50 anos, de 7, o número sobe para 120 igrejas na Inglaterra. Ide, pregai o evangelho. E eles foram e pregaram o evangelho em Londres, depois em toda a Inglaterra, depois eles abarcaram a Grã-Bretanha como um todo, começaram a pregar nas outras partes do Reino Unido, país de Gales, igrejas surgindo, Irlanda, muitas outras partes. Eles começaram, como disse o texto bíblico, em Jerusalém, isto é, Londres, por toda a Judéia, por toda a Inglaterra, e aí vem todo o Reino Unido, e depois até os confins da terra, porque nós somos batistas, e os missionários batistas chegaram aqui e pregaram o evangelho. Eu gostaria essa noite, meus irmãos, de tratar com vocês de algumas explicações sobre essa passagem da grande comissão. A primeira delas é que o Senhor Jesus diz que toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Essas palavras, elas são ditas no começo do texto da grande comissão. Antes de ele dizer, ide, ele precisa dizer, toda autoridade me foi dada para enviá-los, para dizer o ide. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem uma autoridade universal. A autoridade do Senhor Jesus Cristo é universal. E esse texto nos ensina que o Senhor Jesus é também o Senhor das missões, da evangelização. Porque o ide é dele. É ele o Senhor da missão, é ele quem envia, é ele quem ordena, é ele quem capacita pelo seu Espírito. É o Senhor Jesus Cristo, o Senhor do campo missionário. Você pode ir, você pode acreditar nas missões, você pode acreditar na pregação da palavra,
Porque o Senhor Jesus é o Senhor das missões e Ele envia a sua igreja. Toda autoridade, essa palavra autoridade, ela também traz a mesma ideia de poder. A autoridade também é poder aqui. Então o Senhor Jesus está dizendo: todo poder me foi dado para enviá-los ao campo, fazer discípulos de todas as nações. Quem nos manda ao campo missionário, meus irmãos? Antes da igreja, antes do pastor, é o supremo pastor das nossas almas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se o pastor te mandar para o campo missionário, mas Cristo não te mandar, não invocar em você, não colocar em você o poder necessário, a convicção, a vocação, você pode até ir, mas não é convocado pelo Senhor. Num sentido geral e abrangente, toda igreja, todo cristão, ele é um missionário. Mas num sentido especial, restrito, algumas pessoas são separadas especialmente para esta obra, separadas por Deus e enviadas. Vocês lembram como Paulo e Barnabé são enviados? A Bíblia diz em Atos: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que vos tenho chamado ou enviado. É Deus quem faz essa separação. Os pastores ou a igreja apenas vão reconhecer. No concílio de hoje, dos meninos que serão ordenados ao ministério, nós falamos sobre o cânon. É a igreja quem decide quais são os livros inspirados. É a igreja que tem autoridade para dizer: este livro é inspirado, é palavra de Deus. Este não, é apócrifo. Não é a igreja que tem esse poder ou essa autoridade. Mas a igreja reconhece os livros inspirados por Deus. O cânon, ele é divino, ele é de Deus. A igreja só o reconhece. Os pastores e a igreja reconhecem os missionários que Deus tem separado para a sua obra e para realizar a grande comissão. Reconhecem aqueles ao qual o Senhor das missões está chamando e enviando ao campo. Veja, Jesus recebe poder ou autoridade para dizer: ide. De que mais você precisa? De que mais a Igreja Batista Shekinah precisa para fazer missões? O que mais é necessário, irmãos, do que a palavra de Jesus, o Senhor das missões? Ele está dizendo: ide. Quão grandes são os campos aqui do Amazonas. Quanta corrupção há nesta cidade. Quantas pessoas completamente distantes do Evangelho, liquidadas, acabadas, com as vidas destruídas, só aqui nesta cidade. E quantos estão nos campos que não conhecem o Evangelho? Eu acredito que ainda há pessoas aqui nessa região do Amazonas que nunca ouviram o Evangelho. Ou talvez tenham apenas ouvido menções, mas não sabem o que é o Evangelho. Jesus está dizendo: ide. Ide, igreja. Quando os batistas enviaram o primeiro missionário, William Carey, amanhã eu vou falar muito dele. Quando os batistas enviaram esse homem, estavam ali se preparando para enviar esse homem, tudo era muito difícil, muito caro, e não existia missões. Ninguém fazia missões naquela época. Missões transculturais, me refiro, em outro país, de uma outra língua. Ninguém fazia isso. Mas o Senhor despertou o coração daquele missionário.
daquele homem para ir. Mas ele disse uma frase famosa, que ele desceria lá na mina mais escura, no fundo do poço. Ele desceria pelas cordas até o fundo, para levar o evangelho, a luz naquela escuridão. Mas ele disse: eu vou descer pelas cordas, mas vocês são aqueles que vão segurar as cordas. Nem todos nesta igreja vão ser enviados para o campo missionário, mas todos vão segurar as cordas. Todos vão sustentar a obra de missões. Em segundo lugar, essa passagem fala sobre a abrangência do campo do trabalho que a igreja tem. O Senhor diz: fazer discípulos de todas as nações. Essa igreja está aqui no Amazonas, está aqui em Manaus, mas ela tem uma missão cuja abrangência é mundial. A responsabilidade que vocês têm na obra do Evangelho de Cristo é mundial. O Senhor das Missões está dizendo isso. Primeiro, é preciso saber o que significa fazer discípulos. A palavra discípulo é aluno, fazer aluno. E como se faz um discípulo? Como eu posso ter os meus discípulos, por exemplo? Eu preciso sentar com alguém, conversar com alguém, expor a essa pessoa o que eu penso. E se essa pessoa então for convencida, ela vai querer saber mais e ela vai ser meu aluno. Cristo está dizendo à igreja que ela precisa fazer exatamente isso, fazer discípulos. Não discípulos da igreja, mas discípulos de Cristo. Por isso, fazer discípulos é exatamente evangelizar. E aqui nós estamos falando na primeira etapa do que nós chamamos de evangelização ou de missões. Deixa eu dar um esclarecimento para vocês. Evangelizar e fazer missões é a mesma coisa. São termos distintos, mas que apresentam o mesmo sentido ou significado. A única diferença é que o termo missões, ele é aplicado à evangelização que é feita no estrangeiro, em outro país, em outra cultura, com outras línguas. Mas a mensagem é o evangelho. E quando se prega o evangelho ou se faz missões aqui na sua terra, você também está fazendo missões, mas geralmente o nome que se dá a esse trabalho local é evangelização. Eu estou evangelizando, pregando o evangelho aos meus vizinhos, ensinando as pessoas de uma cidade vizinha. Evangelizar é aqui dentro do país. Fazer missões é evangelizar fora do país. Essa é a única diferença. Os termos eles estão falando a mesma coisa, não dizem coisas diferentes. Portanto, fazer discípulos é evangelizar, seja aqui, seja lá fora. E evangelizar significa pregar a essência do evangelho. A Bíblia diz que o evangelho são as boas novas. E quais são as boas novas que nós temos que levar aos homens? Em qualquer cultura, em qualquer lugar, não importa a condição econômica, ou a posição cultural que essa pessoa esteja, o grau de cultura que ela tenha, pode ser um doutor, um pós-doutor, pode ser qualquer pessoa, um analfabeto, a mensagem será a mesma. Boas novas é: Deus enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho se fez carne, veio ao mundo para morrer, para dar a própria vida, em resgate do seu povo, em resgate daqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Cristo foi enviado para salvar. Ele não veio aqui tentar fazer um teste, tentar salvar o máximo de pessoas. Ele veio salvar o seu povo, Mateus 1, verso 21. Ele veio para salvar o seu povo e ele cumpriu a sua missão no Calvário. Isso é o Evangelho.
Você precisa dizer a essas pessoas que Cristo veio salvá-las porque elas são pecadoras. O Evangelho, ele é uma confrontação. Sempre será uma confrontação. Os homens precisam saber que estão perdidos. Você precisa falar aos homens de modo tão vívido que eles sintam até o calor das chamas do inferno. Por isso o Evangelho é tão sério e é tão urgente. A nossa tarefa é anunciar a boa nova. Vocês estavam perdidos em seus pecados, sem Deus no mundo, diz o apóstolo Paulo. Mortos em delitos e pecados, mas Deus enviou o seu Filho ao mundo. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é mais do que isso. É isso, é a essência. E se as pessoas creem nisso, nessa mensagem simples, que você pode pregar, você pode pregar. Você não precisa de um curso de teologia para pregar isto. Você precisa crer no Evangelho, ser um cristão e levar essa mensagem a todo mundo. E se as pessoas creem nessa mensagem simples, elas são salvas. Fazer discípulos é isso. Apenas isso. Não é nada mais do que isso. Não é nada mais complicado do que a simplicidade do Evangelho. Jesus Cristo, Senhor, morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu creio nisso e tenho a vida eterna. Ele morreu por mim. Ele me substituiu na cruz do Calvário. Ele venceu e me salvou. Leve essa mensagem aos homens. Leve essa mensagem à sua casa. Comece na sua casa. Depois aos seus vizinhos. E vá ampliando o círculo. Vá ampliando a extensão. Até que um dia, quem sabe, o Senhor aqueça o seu coração. E você se lembre do dia de hoje, quando você estiver em outro país, em outro lugar distante, levando a palavra salvífica do nosso Deus. Porque é assim que tudo começa. É assim que Deus desperta o coração daqueles que Ele chama, pela palavra, pela poderosa palavra, pela invencível palavra. O seu Espírito opera de maneira que você não resiste a Ele. Você diz, eu não quero, eu não vou, mas o Senhor vence as barreiras. Ele domina você como um animal selvagem é dominado. Como um vaqueiro domina um cavalo selvagem, um corcel livre que agora é domado pelo homem. E esse corcel obedece o vaqueiro. Assim é o Senhor, irmãos. Assim é Deus quando Ele quer enviar um homem à obra. Ah, irmãos, como eu, ao falar dessas coisas, lembro-me das passagens em Atos do apóstolo Paulo. Aquele homem vil, terrível perseguidor da igreja de Cristo, que matava o povo de Deus, os aprisionava, e o Senhor o doma. Aquela passagem de Atos, o Senhor diz, Paulo, difícil é recalcitar contra os grilhões. E aquela passagem é exatamente uma ilustração de um animal que está preso, e os seus testículos estão presos por um tipo de argola que tem pontas internas. E se ele começar a se mexer, ele vai ser ferido. Então é melhor ele ficar quietinho. Bem quietinho. E é o que Deus está dizendo a Paulo. Não resista, fique quieto e obedeça. E Paulo foi para o mundo pregar o Evangelho. Isso é evangelizar. Pregar a simplicidade de Jesus Cristo, o seu amor e a salvação. Mas também esse texto nos ensina que aqueles que são discípulos ou que creem no Evangelho precisam ser batizados. O Senhor diz, batizando-os
eles precisam ser batizados. Não existe igreja sem batismo, irmãos. Não existe verdadeira igreja ou verdadeiro crente que não seja batizado, a menos que isso seja impossível, como no caso do ladrão crucificado e que se arrependeu na cruz, não podia ser batizado ali. Mas, ordinariamente, a ordem do nosso Salvador é batizar todo que crê. Todo que crê. Então, uma das partes do ensino da igreja, do ensino missionário, é o batismo. Todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, precisam submeter-se ao batismo, ao mergulho. A palavra batismo, literalmente, é mergulho. Imergir é batizar. Todos precisam ser batizados. O verdadeiro cristão, o seu coração, quando ele passa a saber destas coisas, deseja-as. Ele quer ser batizado. Como pastor, eu recebo as crianças que ainda não estão prontas para serem batizadas e elas dizem: pastor, eu quero ser batizado. Quando é que eu vou poder cear? Calma, eu também desejo muito isso. Todo verdadeiro cristão quer ser batizado. As crianças, por causa da imaturidade, da inconstância, nós precisamos esperar para que a fé delas possa ser solidificada. Batismo não salva, não precisamos nos apressar. Mas um adulto, quando crê no Senhor Jesus Cristo, ele também quer ser batizado. Se ele é um daqueles cristãos que diz que crê em Jesus, mas não quer ser batizado, não chegou a hora, pastor. Mas, irmão, você está com 5 anos na igreja? Não, pastor, mas não é o momento. Ainda não me sinto preparado. Então, todas estas conversas são de pessoas que certamente não são convertidas ainda. Não nasceram de novo, não têm convicção. Não sabem se é verdade. Jesus diz, batizando-os, é preciso batizar os que creem. E aqui ele traz também a fórmula da ortodoxia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo da igreja de Jesus é o batismo trinitário. E isso mostra a nossa história evangélica desde o começo. A história da igreja, a igreja de Jesus, desde esse dia em que ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde esse dia, ao longo dos 2000 anos, de todos os séculos, a igreja vem fazendo isso. A igreja do Senhor vem batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós reconhecemos que Deus, o único Deus, ele subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E não há 3 deuses, isso é antibíblico, há um Deus somente. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não há 2 ou 3 deuses e nem deuses menores. Há um Deus que subsiste como Pai, Filho e o Espírito Santo. E assim deve ser o batismo da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso vai distinguir a igreja das seitas heréticas, do falso evangelho, daqueles que distorcem a verdade, daqueles que estão longe do caminho do céu. O Senhor Jesus também ensina que as missões não acabam com a conversão. Talvez essa tenha sido o maior erro da igreja. Achar que depois de discipular ou evangelizar, melhor, de pregar o evangelho, como eu falei agora há pouco, fazer discípulos, sua missão está concluída e ela pode mudar de endereço e pregar em outro lugar. Não. Não é assim que Jesus ensina.
Jesus ensina a fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los. E aqui, irmãos, é preciso tempo. A igreja missionária é uma igreja que tem disposição para plantar raízes, para criar raízes, porque vai precisar de tempo. Uma pessoa pode crer no Senhor Jesus Cristo e ser verdadeiramente salva, mas não saber quase nada das Escrituras Sagradas. Ela não vai saber nada sobre o fim dos tempos, sobre a criação. Ela não vai saber nada sobre a lei. Não vai conhecer sequer a história de Jesus nos evangelhos. Não vai saber nada sobre a igreja, a eclesiologia. Ela só vai saber que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é suficiente para a salvação. Mas não é suficiente para a obra missionária. Porque se fosse, Jesus teria parado aqui em batizá-los. Mas ele diz, e ensine-os. Ensine-os. É tarefa da igreja, irmãos. Ensinar, gastar tempo. Uma igreja, geralmente, uma igreja local como esta, geralmente ela tem um dia ou uma classe especial, pode ser um ou mais dias, em que ela se reúne com os novos crentes para o discipulado. E é ali naquela classe que aquele novo convertido vai começar a conhecer as Escrituras. Ele vai começar a conhecer, primeiro, que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está nela é a verdade. Ela não erra. E daí em diante ele vai conhecer todas as coisas que Cristo ensinou, que ele tem anunciado. Então perceba que discipular leva tempo, custa alguma coisa. É por isso que os pastores, o Senhor, quando vocaciona um homem, somente homens podem ser pastores, não há pastoras mulheres. Então, quando Deus vocaciona os homens para o pastorado, Ele dá a estes homens dons. E um dos dons que os pastores têm, mas que os diáconos não têm, ou não precisam, pelo menos, mas o pastor precisa, é o dom de ensinar. Ele precisa ser apto, diz o apóstolo Paulo, ao ensino. Ele também é chamado de mestre da igreja. Veja, esse homem é preparado por Deus, porque parte do plano divino para o seu povo é que o seu povo aprenda todas as coisas, seja ensinado, preparado. Não basta crer em Jesus. Para a salvação, basta crer em Jesus. Mas não basta crer em Jesus para que você se torne um homem maduro, um cristão maduro na fé. Se você crê em Jesus e não for discipulado, você será eternamente um neófito, um novato na fé, um homem ou uma mulher que sabe apenas as primeiras letras, as vogais, mas não conhece as consoantes e sequer sabe formar uma palavra. É preciso estudar as Escrituras, aprendê-las. Jesus diz, ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E aqui, meus irmãos, é preciso ensinar as doutrinas bíblicas. É por isso que os pastores precisam, e os missionários também, se esmerar no estudo da Sagrada Palavra. É preciso que os pastores sejam realmente separados para estudar, para se capacitar. Algumas pessoas não entendem por que um pastor tem uma biblioteca tão grande e acham até desnecessário. Para que tudo isso, pastor?
O senhor já leu todos esses livros? É a pergunta mais comum, né? Tem 10 mil livros, já leu tudo? Uma das minhas frustrações, eu falei para o pastor Sérgio esses dias, eu tenho poucos livros, mas não vou ler todos os livros que eu tenho. Já sei que se Deus me der 100 anos, eu ainda não estou nem com 50. Mas se Ele me der 100 anos, eu não consigo ler os livros que eu tenho hoje. Todos os livros que eu tenho hoje. Mas eu já sou conformado com isso. Porque os livros, alguns deles você vai usar apenas algumas partes. Você vai pesquisar alguma coisa. Você não vai lê-lo de capa a capa. Alguns sim, mas outros não. Mas o pastor precisa ser o homem, o mestre da igreja, porque a igreja precisa ensinar. E a igreja vai ensinar por meio do pastor, da instrução pastoral. O missionário vai pregar o evangelho. E se ele fincar raízes ali, ele vai precisar ensinar aquelas pessoas. E para que ele ensine aquelas pessoas, ele precisa conhecer, ser um teólogo, conhecer as doutrinas. Irmãos, é um grande desperdício uma igreja que envia um homem para o campo missionário sem que ele tenha preparo doutrinário. Alguém que vai pregar o evangelho não deve ser apenas alguém medianamente conhecedor, ele tem que ser muito conhecedor da palavra. Ora, os missionários, os primeiros missionários, eram os apóstolos de Cristo. Eles escreveram as cartas do Novo Testamento, conheciam muito bem a doutrina. Os missionários precisam estudar com afinco as doutrinas. Note aqui, meus irmãos, que essa capacitação, ela é quase que uma exigência explícita no texto da Grande Comissão. Ninguém pode ensinar se não souber. Ninguém pode ensinar todas as coisas que Cristo ensinou se não souber todas as coisas que Ele ensinou. Então perceba que é necessário a capacitação, o estudo, o empenho, para que esse homem vá e leve as doutrinas santas, a sagrada palavra de Deus. E há uma promessa de Cristo aqui no final desse texto, irmãos. E a promessa do nosso Senhor é: eu estou convosco. A vocês que eu digo, ide, façam discípulos, batizem, ensinem todas as coisas. Eu estou com vocês. Nós não estamos sós no campo missionário. Esta igreja não está sozinha. Vocês não estão aqui fazendo missões solitariamente. Cristo está com vocês. Ele está nos projetos. Ele está com os pastores nas congregações. Ele está no meio do seu povo. E o que isso significa? O sucesso da obra, mais uma vez. E o sucesso da obra, irmãos, não consiste no número de pessoas salvas. Tenham isso em mente. O sucesso da obra consiste em fazer o que Jesus mandou fazer. Ele é quem vai salvar aqueles que Ele quer salvar no lugar em que Ele enviou você aí. Há um missionário que veio ao Brasil, o primeiro missionário batista, o primeiro batista a vir ao Brasil fazer missões. Ele se chamava Thomas Jefferson Bowen, T.J. Bowen. Você vai encontrar mais ou menos assim nos livros, T.J. Bowen. E esse homem veio da África, ele era americano, estava numa missão na África, e depois vem à América e é enviado pela Convenção Batista do Sul para o Brasil, para fazer missões. Ele vem com sua esposa, ele havia estado na África durante muito tempo, e ali ele contraiu malária mais de 40 vezes. Por causa disso, ele teve sérios problemas neurológicos.
Ele foi, na época, não se sabia que a malária provocava danos assim, e ele foi dado como louco. Mas aquele homem, quando esteve no Brasil, ele passou menos de 1 ano aqui no Brasil. Quando ele esteve no Brasil, ele enviou cartas para os Estados Unidos, para a Junta de Missões, relatando o trabalho. Irmãos, as cartas daquele homem são um consolo para a alma. A fé que ele tinha de que Deus ia salvar pessoas no Brasil, e que estava chegando o dia em que o sol raiaria, o sol da justiça raiaria no Brasil, e muitas almas seriam salvas. Ele começou pregando para escravos africanos no Brasil, o qual ele sabia a língua, o Ioruba, uma tribo de negros chamada Ioruba, e ele pregou para eles na África, aprendeu a língua, e só pôde pregar para eles no Brasil. E vocês sabem que esse homem passou 8 meses no país, e se desgastou no Brasil, sofreu, passou necessidades humilhantes no nosso país, mas ele pregava com tanto afinco, ele se desgastou tanto pregando o evangelho a esses homens, mas no final a sua esposa escreve para a junta e diz: olha, nós estamos indo embora, o Thomas não está mais podendo ficar no Brasil, sua saúde está muito debilitada, nós temos que voltar. E eles voltam. Quantos convertidos no ministério desse missionário? 0. A não ser que algum dos negros africanos tenha crido em Jesus, que ninguém sabe até hoje se isso aconteceu. 0 convertidos. E muitos historiadores escreveram sobre esse episódio da história batista, falando do fracasso de Bowen, o missionário. Eu me entristeço com isso, irmãos, porque aquele homem foi um fiel ministro de Cristo. Ele pregou o evangelho de Jesus aqui no Brasil. Ele fez o que foi enviado para fazer, pregar, trabalhar para a obra. Ele não pode salvar. Ele não pode abrir os corações. A minha mãe costumava dizer, quando eu era criança, eu estava dando trabalho para aprender uma coisa, eu não entendia um assunto, ela dizia: menino, será que eu vou ter que abrir tua cabeça e colocar dentro? Mas o missionário não consegue abrir o coração e colocar a salvação, a fé. Não é um papel dele, isso só Deus faz. Thomas Jefferson Bowen foi esse homem que pregou. Cristo estava com ele. Nós somos chamados a isso, irmãos, a pregar, e a promessa de Cristo: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Para concluir, meus irmãos, as chamadas missões evangelísticas, elas são constituídas de um forte e determinado trabalho da igreja, que é caracterizado por alguns pontos. Guardem esses pontos. Primeiro, ir pelo mundo todo. Começando aqui e ir por todo o mundo. Segundo, pregar o evangelho. Pregar a simplicidade do evangelho e fazer discípulos. Pessoas que creiam em Jesus. Terceiro, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quarto, ensinar, gastar tempo discipulando, ensinando estas pessoas a conhecerem a profundidade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Isso é a missão da igreja. Não é a primeira missão, não é a principal tarefa da igreja, mas é uma das tarefas da igreja: pregar o evangelho. Sua tarefa primordial é adorar o Senhor. Depois, ser edificado por Deus. Depois, em terceiro lugar, levar o evangelho. Mas essa é uma tarefa. Que o nosso Deus vos ilumine, para que a mesma chama que ardeu no coração de muitos homens e mulheres possa arder no seu coração. Ainda que você seja uma pessoa idosa, bem idosa, lembre, você pode orar por missões, você pode contribuir, segurar as cordas do campo missionário. Faça isso.
Que Deus abençoe. Amém.